Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e este é o primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Por enquanto, o canal conta com dois formatos de vídeos diferentes. Os vídeos mais longos e elaborados, onde eu exploro algum assunto com mais profundidade, e os vídeos do Momento Periódico, onde eu falo sobre os elementos da tabela periódica um por um vídeo por semana. E essa é a estreia do terceiro formato de vídeo aqui do canal, onde eu recebo as suas perguntas sobre ciência e respondo da melhor maneira que eu posso. A ideia é ser bem mais dinâmico e ter bem menos roteiro do que os vídeos que eu faço normalmente, e ainda assim ser informativo. E de quebra ainda é uma forma de eu interagir com vocês, através das perguntas. Para isso, eu pedi para os meus seguidores no Instagram para me mandarem perguntas. Então, se você ainda não me segue lá, siga porque você vai ficar ligado nas próximas vezes que eu pedir também. Claro, se você quiser mandar a sua pergunta para os próximos vídeos, pode deixar aqui no comentário também. E se inscreva no canal porque assim você vai receber os vídeos quando eles forem lançados e pode ser que eu responda a sua pergunta na próxima vez. Para esse primeiro vídeo, então, eu vou responder perguntas de pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, que sempre apoiaram o canal. E a primeira pergunta é de ninguém menos que a minha mãe, a Ana Maria. Ela perguntou: por que o céu é azul? Essa realmente é uma pergunta interessante. Por que o céu é azul? Primeiro, a gente pode comparar o céu que a gente conhece, da superfície da Terra, com o céu de outros lugares. Por exemplo, na Lua, você pode ver que o céu é preto mesmo de dia. Em Marte o céu é mais avermelhado, em Vênus o céu é amarelo, então aí dá uma dica do porquê que o céu da Terra é azul. Existe alguma coisa entre o Sol e a superfície da Terra que torna o céu azul. E essa coisa é a atmosfera da Terra, é a camada de gás que cobre o nosso planeta. A nossa atmosfera é composta majoritariamente de dois gases. Oxigênio, que todo mundo conhece, afinal de contas a gente sabe que a gente precisa do oxigênio para respirar, mas o oxigênio ele só compõe cerca de 20% da atmosfera. 70% dela é composta de um outro gás, o nitrogênio. Pois é, a nossa atmosfera tem mais nitrogênio do que oxigênio, mas o nitrogênio não interage muito com a matéria, ele é bem inerte quimicamente, ou seja, ele não reage com outros elementos químicos e outros compostos. Então a gente respira ele tranquilamente e não faz a diferença no nosso metabolismo nem nada. Agora, o oxigênio é bastante reativo e é por isso que o nosso corpo usa ele para obter energia. Ele consegue, dentro das nossas células, reagir com a glicose e quebrar ela, liberando a energia que está armazenada nela. Bom, mas esse aspecto do oxigênio não tem muito a ver com o fato do céu ser azul. Acontece que o Sol ilumina a Terra com luz de todas as cores do espectro. Vou colocar o espectro aqui para a gente lembrar como ele é. Ele vai do vermelho até o violeta. E a diferença entre uma luz mais avermelhada ou mais próxima do violeta e todas as intermediárias é a quantidade de energia que essa luz carrega. Isso é importante porque diferentes compostos ou átomos conseguem interagir com a luz de uma certa quantidade de energia específica. Pode estar um pouco confuso agora, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. O oxigênio consegue interagir com luz que tem energia correspondente à cor azul, bem nessa parte do espectro aqui mais próxima do violeta. Então, quando a luz do Sol chega na atmosfera da Terra, as luzes de outras cores que não o azul conseguem atravessar a atmosfera quase como se não tivesse nada ali no caminho. Mas a luz azul interage com o oxigênio de forma que ela espalha na atmosfera. Então, o fenômeno que faz o céu ser azul é o fenômeno de espalhamento de luz. E esse espalhamento acontece num ponto específico do espectro onde a luz é azul. Isso por conta dos níveis de energia da molécula de oxigênio, e aí já entra uma parte mais complexa de química e até física quântica, que não convém entrar aqui em detalhes. O importante é a gente lembrar que o oxigênio interage com a luz azul e faz com que ela se espalhe na atmosfera. Por isso, quando a Terra recebe luz de todas as cores, a luz azul é a que ilumina o céu de forma mais difusa e faz com que o céu então pareça ser azul. Em outros lugares, em outros planetas ou em lugares que não têm atmosfera, o céu ele pode ter outras cores. Então, quando eu falei de Marte ou de Vênus que tem céus de outras cores, é porque tem outros compostos na atmosfera desses lugares, desses planetas, que faz com que outra parte do espectro seja difundida no céu. Claro que à noite, como não tem uma luz tão intensa quanto a do Sol, pouca parte dessa luz azul consegue se difundir no céu aqui da Terra, né? Voltando para ela.
Então o céu se torna preto, como ele é no espaço, quando não tem uma atmosfera para difundir essa luz. Então por isso que no espaço, até quando o Sol está no céu, ele continua sendo preto, porque não tem essa camada de gás que consegue difundir e espalhar esta luz e dar esta ilusão, né, de ter alguma coisa aqui azul em cima da gente, né? Na verdade, essa coisa azul é a luz espalhada na atmosfera. Bom, então é isso. Espero que tenha sido uma resposta satisfatória. Vamos então para um outro parente de primeiro grau meu, dessa vez o meu irmão. Ele perguntou o que significa 46 pares de cromossomos no ser humano e por que às vezes a fecundação falha, entre aspas. Bom, primeiramente, na verdade são 46 cromossomos que estão divididos em 23 pares. Mas vamos lá, o que são esses cromossomos? Vamos começar então pelo DNA. O DNA é uma molécula bastante longa, bastante comprida. Ele parece uma corda e ele meio que se comporta como uma corda mesmo dentro da célula. O nosso DNA ele é muito vasto, ele tem bilhões e bilhões e bilhões de bases que são pequenos pedaços de molécula que vão se empilhando um em cima do outro e que formam o material genético, né? Formam os nossos genes e o nosso genoma como um todo. Mas o nosso DNA ele não é único, não é uma fita única, né? Ou uma corda única de molécula de DNA. Ele, na verdade, é dividido em 23, ou na verdade 46 segmentos. Esses 46 segmentos são os cromossomos, que quando a célula está se dividindo, eles se condensam, eles formam uma estrutura bem mais compacta que tem uma imagem semelhante a essa, uma aparência semelhante a essa que a gente consegue reconhecer como os cromossomos. Mas, na verdade, no dia a dia ali da célula, enquanto ela não está se dividindo, isso está tudo espalhado ali no núcleo e está tudo misturado. Bom, esses cromossomos, então, compõem o genoma humano, que é toda a informação genética que a gente tem dentro de nossas células. Os 46 cromossomos são, então, divididos em 23 pares de cromossomos análogos, vamos dizer assim. Esses cromossomos que se pareiam, eles têm os mesmos tipos de genes, mas não necessariamente a mesma informação genética. Aliás, não vai ter a mesma informação genética nele todo, nunca. Porque um desses cromossomos você recebe do seu pai e o outro da sua mãe. É assim que funciona a reprodução humana. Então metade do seu gene é paterno e metade do seu gene é materno. Então o cromossomo que tem o gene, por exemplo, que determina a cor do seu cabelo, se ele é preto, se ele é ruivo, se ele é loiro, este cromossomo está pareado com outro cromossomo que tem o gene que também determina a cor do cabelo, mas não necessariamente os dois cromossomos têm essa mesma informação. Não necessariamente um cromossomo fala que é preto e o outro também, às vezes eles podem ser diferentes. E aí entra a questão do que é um gene dominante e recessivo, né? Se um cromossomo tem genes para cabelos pretos e o par dele tem genes para cabelos loiros, isso aí entra a relação de dominância entre os genes e a gente sabe que o preto ganha, né, entre aspas, do loiro e a pessoa em si apresenta o cabelo preto ou mais escuro, né? Aí também tem tons de cabelo, começa a complicar mais a situação. O único cromossomo que não tem necessariamente os mesmos tipos de gene que o seu par são os cromossomos sexuais, ou seja, aqueles famosos cromossomos X e Y. Eles podem ter dois tipos diferentes. Os cromossomos X são maiores, então eles têm mais genes, e os cromossomos Y têm apenas uma parte da quantidade de genes que os cromossomos X. E essa, então, basicamente é a composição do genoma humano, né? Os nossos genes eles são, então, divididos em 46 cromossomos que são pareados ali com os seus correspondentes. A parte da fecundação, por que pode dar errado, começa a ser muito complexa, né? Começa a complicar muito mais esse assunto. Eu não tenho conhecimento na área suficiente para começar a discutir essa parte. Então vou ficar devendo essa parte da fecundação, muita coisa diferente, até não relacionada com o cromossomo, pode dar errada na hora da fecundação. Mas basicamente numa fecundação normal o que acontece é a junção então dos cromossomos maternos e paternos e a formação desses pares com os cromossomos que se correspondem entre si. A última pergunta de hoje então é da minha prima Amanda. Ela perguntou, o que é, de fato, um buraco negro? Essa é uma pergunta que eu gostei bastante porque é o tipo de coisa que eu gosto de ficar falando sem parar. Vou até ter que me controlar para não estender muito a duração do vídeo. Bom, para a gente entender então o que é um buraco negro, é interessante a gente lembrar de duas propriedades principais da gravidade. A primeira propriedade é que a gravidade é uma força de atração, sempre de atração, entre corpos que têm massa. E a segunda propriedade é que essa força é maior. Quanto maior for a massa dos objetos em questão,
e menor quanto maior for a distância entre os objetos. Então ela é proporcional à massa e inversamente proporcional com a distância. O que significa inversamente proporcional? Significa que quanto maior a distância, menor a força. É uma relação inversa. Pois bem, então a gravidade varia com a massa e com a distância. Sabendo disso, a gente consegue calcular uma grandeza que meio que mede a atração gravitacional de um corpo sobre outro, que é a velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa viajar para escapar da atração gravitacional de um objeto, por exemplo, o planeta Terra. Se a gente quiser escapar da atração gravitacional da Terra, a gente precisa viajar a 40.000 km por hora, ou aproximadamente 11 km por segundo. É muito rápido. Mas tem objetos que têm velocidade de escape muito maior do que essa. Por exemplo, o Sol tem muito mais massa do que a Terra, então a atração que ele exerce nos objetos é muito maior. A velocidade de escape do Sol é de 617 km por segundo, muito maior do que a da Terra. E existem objetos extremos que são tão densos, mas tão densos, ou seja, eles têm sua massa concentrada em um único ponto de tal forma que a velocidade de escape deles é maior do que a velocidade da luz. Ou seja, se a luz chega perto demais de um objeto desses, ela não consegue escapar da atração gravitacional que ele exerce. E claro, o nome desse objeto é buraco negro, justamente porque ele absorve toda a luz, então ele é preto. Para você ter uma ideia, se a gente conseguisse ir comprimindo o planeta Terra, mantendo a sua massa, ele se tornaria um buraco negro quando ela tivesse mais ou menos desse tamanho. Sim, este é o tamanho de um buraco negro com a massa do planeta Terra. Se a massa da Terra ocupasse esse espaço ou menos, a velocidade de escape necessária para escapar da atração gravitacional dela seria maior do que a velocidade da luz, então a Terra se tornaria um buraco negro. Imagina uma bolinha desse tamanho com a massa do planeta Terra. Isso soa muito como ficção científica, e realmente a primeira ideia de um buraco negro surgiu em histórias de ficção científica, mas a gente sabe hoje que eles são reais. Inclusive, a primeira imagem de um buraco negro foi divulgada no ano passado. O que essa imagem mostra é uma nuvem de plasma incandescente em torno do buraco negro, porque o buraco negro em si, claro, não é possível de ser visualizado porque ele é negro. Um objeto tão exótico quanto esse vem da onde, afinal? Na verdade, podem ter várias origens para um buraco negro. O próprio Big Bang pode ter criado vários deles, uma colisão entre duas estrelas de nêutron também pode criar um buraco negro, e principalmente a supernova, ou seja, a explosão de uma estrela muito massiva, pode gerar também um buraco negro, porque a estrela, quando ela está morrendo, ela entra em colapso, e este colapso faz com que toda a sua massa seja comprimida a ponto de se formar um buraco negro do que antes era o núcleo dessa estrela. E seguido disso, vem uma explosão gigantesca. Para o vídeo de hoje, então, é isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e para quem mandou as perguntas. Se você mandou uma pergunta e eu ainda não respondi, fique tranquilo que eu vou responder nos próximos vídeos. E se você quer que a sua pergunta seja respondida por mim, coloque ela nos comentários do vídeo. E claro, aproveita para já dar um joinha e se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do canal. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado por terem assistido. Até a próxima!